Salmo de número 42. Quem veio pela manhã ouviu a reflexão falando e fazendo a seguinte pergunta: quem você segue? E nós falamos sobre rede social, joinha, dar um like, acompanhar influenciadores, ser acompanhado por pessoas. E nós colocamos isso aqui num diálogo com a Bíblia, conversando sobre isso. Isso não tem nada de errado, não há nenhum problema nisso, mas a pergunta é: quem verdadeiramente você segue? Paulo vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo quis ser um influenciador. Claro que naquele tempo não havia nenhum tipo de internet, Facebook, mas ele estava dizendo: olhe para mim, porque quem me influencia é Cristo. E trazendo um texto bíblico para a atualidade. Há pessoas seguindo todo tipo de gente, todo tipo de diálogo, todo tipo de discurso ideológico, e muitas vezes a quem ele deveria realmente seguir, aquele que deveria realmente ser influenciado, que é a palavra de Deus, muitas vezes é deixada de lado. Hoje eu quero falar sobre vencendo o desânimo. Eu acredito que desânimo é algo muito comum nos dias de hoje, tá? Podemos estar desanimados com a economia, desanimados com a política, desanimados com o cansaço físico, desanimados com alguns projetos que foi planejado lá em janeiro e talvez ainda não aconteceu, mas eu quero trazer uma palavra de bênção sobre a sua vida. E quero te dizer que o desânimo, ele é natural a todos nós. Ninguém está imune ao desânimo. Ninguém está livre de estar cansado, exausto, depressivo, triste com alguma coisa. Inclusive, muitos líderes na Bíblia que nós deparamos aqui se encontrou em algo parecido, como Davi escreveu vários salmos, e nós vamos estar lendo aqui para trazer esse entendimento que o desânimo e o cansaço e a fadiga, ela faz parte da vida. Ela está na vida, ela faz parte da nossa caminhada, e nós precisamos vencer, precisamos confiar e precisamos continuar marchando em direção aos nossos propósitos. Salmo de número 42, os que encontraram, digo amém. Diz assim a palavra de Deus: como a corça anseia pelas correntes de águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dEle? Dia e noite, as lágrimas têm sido o meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças, e em meio ao som de uma grande festa. Porque você está abatida, ó minha alma? Porque está triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti. Desde o distante monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntes passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor, e à noite entoo os seus cânticos, e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo: ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Porque você está tão abatido, ó minha alma? Porque está tão triste? Espere em Deus, e ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Que Deus nos abençoe com a sua palavra nessa noite, amém? Feche seus olhos. Pai, nós precisamos nessa noite do teu Espírito, para trazer renovo, entendimento da tua boa vontade. Queremos, ó Deus, que o teu Espírito traga vida e esperança ao nosso coração. Que nessa noite o abatido, ó Deus, seja recuperado, o caído levante, o triste se alegre, aquele que perdeu a esperança encontre, porque somente no Senhor
podemos encontrar as vitórias e os anseios para a nossa vida. Abençoe teus filhos que nos acompanham de forma presencial e aqueles que estão à distância, através da internet. Que teu Espírito fale ao nosso coração nesta noite. É o que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Existem milhares de pessoas que talvez nesse momento estejam desejosas de sair dessa vida. Isso é um fato científico, isso não é um fato apenas de fala, mas o número de pessoas desanimadas, depressivas, ela tem aumentado a cada ano. Os cientistas e os médicos procuram estudar, saber se é a tecnologia, se é essa febre de informação que tem chegado tão forte na nossa vida, que tem causado cansaço mental, fadiga, ansiedade. Ainda não há um estudo, mas o número de pessoas que dependem de medicamentos para dormir, o número de pessoas que estão procurando atendimento médico contra a ansiedade, contra a depressão, tem crescido muito. E isso é tão real que, inclusive, entre crianças e juniores, já se encontra esse quadro de crianças que nem viveram a vida, nem experimentaram a vida, nem tiveram ainda alguma ação da vida, já estão sofrendo dessa doença. São estimadamente 350 milhões de pessoas depressivas no mundo, quase mais do que uma população de um Brasil inteiro. E eu não estou falando somente de tristeza ou somente de desânimo, eu estou falando também de pessoas que estão no fundo do poço. E essas pessoas perderam a sua expectativa de viver, desanimar por algum motivo, uma experiência ruim na vida, uma palavra de alguém, um desajuste na família, um desajuste na caminhada. A definição dessa palavra, desse verbo desanimar, diz perder o ânimo, a coragem, desalentar, desistir. Podemos acrescentar uma outra palavra, nessa palavra, que seria a destruição. E quando nós vivemos esses desânimos, elas podem estar em várias áreas da nossa vida. Nós podemos desanimar da nossa profissão, podemos desanimar do nosso ministério. Inclusive, o quadro de tristeza e depressão também atinge pastores, padres, líderes religiosos. E como eu disse no início, ninguém está livre disso, ninguém é imune a isso, ninguém é de ferro, nós cansamos, você também cansa, nós também cansamos. Isso é uma realidade que a vida precisa ter. Mas o que pode estar causando desânimo hoje à sua vida? Você precisa fazer essa pergunta. O que pode estar acontecendo para que eu esteja hoje desanimado de viver, de estar na igreja, de estar com a minha família, de estar olhando para o meu futuro? Isso é algo que você precisa combater. É algo que você precisa lutar. Claro que um profissional, um médico, um psiquiatra, os medicamentos ajudam, a oração, sem dúvida, ela é fundamental na nossa vida, mas nós precisamos nos erguer diante do nosso desânimo. Talvez o cenário da nação brasileira esteja te criando desânimo. Talvez, quem sabe, o cenário da sua família, o que está acontecendo exatamente agora, no seu relacionamento conjugal, pode estar trazendo você tristeza, desânimo. As suas finanças, os seus sonhos, os seus projetos podem estar trazendo a você nesse momento um sentimento de cansaço, de vontade de parar e de desistir. Quando nós lemos a palavra de Deus em Isaías 40, ele diz o seguinte: não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, ele dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Veja que isso está em Isaías capítulo 40, a Bíblia já relata isso para nós. Então, o que eu quero passar para o seu coração nessa noite? Uma palavra de esperança, uma palavra de certeza de que esse Deus ao que nós servimos, Ele é fiel em cumprir as suas promessas, mas também entender que o seu cansaço não é só seu.
Você não está sozinho nessa luta, nesse sentimento. Há milhares de pessoas que nesse exato momento estão vivendo isso, e talvez algumas que estão aqui, vivendo o cansaço, o desânimo e a tristeza. Quando nós olhamos, por exemplo, 2 Coríntios 4,16, ele vai dizer: por isso não desanimamos, sendo renovados dia após dia. Então o processo de nos alimentar, para nos fortalecer, para continuar a viver, é um processo diário, é um processo que você precisa se autoconstruir com a sua fé, com a sua oração, para ter vigor amanhã, e conseguir sair de casa para o trabalho e encarar os desafios que cada um tem amanhã para resolver, os problemas, as dificuldades, as coisas que acontecem. A Bíblia ela vai nos dizer que o desânimo é real, que a tristeza ela acontece. Vai dizer aqui, como o Salmo, que expressa para nós todo o seu sentimento: por que está tão abatido a minha alma? É uma pergunta que ele faz para ele mesmo. Por que, alma, você está tão abatida? E ele mesmo se conforta, ele mesmo se realimenta, ele mesmo se recicla. Ele diz: espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Que maravilha! Aqui está o indivíduo passando pelo cansaço, pela fadiga da alma, mas ele está se alimentando, ele está combatendo o próprio sentimento que está no seu coração, porque ele faz a pergunta a ele mesmo: por que, alma, você está abatida? Espere em Deus, espere em Deus, eu ainda o louvarei, ou seja, eu ainda vou voltar para o altar, eu ainda vou chegar lá, porque Ele é meu Salvador e meu Deus. Essa é exatamente a postura que nós precisamos ter diante do dia mau, do dia de cansaço, do dia de fadiga, para que possamos vencer o desânimo que sobrevém a todos nós. Mas eu quero passar alguns conselhos. Quando o desânimo chega em nossa vida, o que fazer? Quando ele bate a porta, a gente já não tem vigor, não tem vontade, as coisas, a vontade é chutar o balde, e isso acontece com todos nós em todas as áreas. O que fazer? E a Bíblia vai nos dar algumas orientações aqui, e se você estiver anotando, se você estiver acompanhando pela internet, você vai poder também presencial ouvir depois. Quando o desânimo chega em sua vida, você precisa, primeiro, priorizar Deus. Salmo 42, versículo 1, ele diz lá: como a corça anseia pelas correntes de águas, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. O salmista vai dizer que, para ele vencer o desânimo, ele precisa ter Deus como prioridade, sede. Assim como a corça que vai em busca de águas, eu tenho sede de Deus. Irmãos, não há como vencer as aflições da alma se não tiver vida de oração, se não tiver vida de busca da presença do Espírito Santo. E nós temos hoje muitas fontes. Nós temos louvores no nosso celular, nós temos a própria Bíblia no nosso celular, nós temos vídeos de pregação que podem trazer ânimo ao nosso coração. Mas a pessoa que se encontra num quadro de desesperança, de sentimento de desânimo, ele precisa lutar com as armas que ele tem. Você não pode se entregar ao cansaço, você precisa vencer, você precisa lutar, você precisa confiar que as promessas de Deus estão sobre a sua vida. Eu fico imagine Israel no deserto, esperando chegar à terra prometida, e nós sabemos que ficaram rodando lá até uma geração toda se ir. Imagina aqueles homens, quando vai chegar o dia, quando vai chegar a hora, e aquilo continuava com certeza afligindo o seu coração. Mas o que nós vemos é que eles, depois de cumprir os 40 anos no deserto, chegaram à terra prometida. Eu não estou dizendo aqui que você vai levar esse tempo todo, mas o que eu preciso dizer a você é que você precisa colocar a sua alma em Deus. Diz o texto: minha alma anseia, deseja, procura esse Deus. E isso ninguém vai fazer por você. Não vai ser o pastor, não vai ser a irmã do culto de oração, não vai ser o diácono da igreja. Para vencer esse sentimento de desânimo, você precisa buscar em Deus o socorro que você anseia. E o salmista vai dizer: olha, porque está triste a minha alma, espera em Deus. Ele tinha convicção de qual seria a fonte que ia matar a sua sede. Então, para que o desânimo não se instale em sua vida, procure
buscar a presença de Deus, procure buscar a presença de Deus no culto, nos momentos de oração, nos momentos em que a igreja se reúne, no tempo em que nós temos que fazer para buscar a presença de Deus. Segundo, quando o desânimo chegar em sua vida, você precisa ingerir alimentos espirituais. Salmo, está aí na sua Bíblia, versículo 2: tenho sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei estar na presença dEle? Veja, a sede é algo que alimenta nosso corpo físico, é algo que nos sustenta, hidrata, e sem água nós não conseguimos viver. O que nós podemos trazer para a vida espiritual é que, se o desânimo chegar assim como estava na vida do salmista, ele vai buscar: eu tenho sede. E sede é algo que nutre a nossa alma, o nosso corpo, e isso precisa fazer parte da nossa vida. Então, além de você simplesmente priorizar a Deus, você precisa agora ingerir alimentos para poder tirar esse desânimo que está no seu coração. E como nós podemos fazer isso? Com oração. E o mais interessante, irmãos, que oração ele não é programa da igreja. E a gente sabe muito bem porque que os cultos de oração são os mais vazios. A gente sabe disso, não é só na nossa, não é em qualquer uma. E às vezes enche quando colocam, um cantor famoso, um pregador famoso, aí a coisa muda. Mas aquelas orações que são feitas na simplicidade da vida espiritual, talvez na sua casa, onde ela está? No culto da igreja? Onde está? Porque ela não é programa, ela é cultura, é algo que tem que estar dentro de nós. Você tem que acreditar que a oração precisa ser prioridade na sua vida, porque se você não tiver, não é pastor falando aqui, 18 anos a mesma coisa, que vai mudar. A oração precisa ser algo necessário, como a sede, porque quando a sede aperta, a gente vai em busca da água, e quando não tem água, dá o jeito lá, compra uma Coca-Cola, um refrigerante, porque isso faz parte, nós precisamos disso. A oração, que ela deve ser algo como um alimento, ingerir espiritualidade, assim também a leitura da Bíblia, de livros devocionais, como nós estamos aqui influenciando a igreja, para ano que vem nós termos momentos de oração e momentos de leitura de livros devocionais, pequenos, simples, mas que vão trazer vigor à nossa vida todo dia. E já foram aí distribuídos, alguns acabou, essa semana eu vou tentar arrumar mais. Mas para quê? A nossa igreja está fazendo isso? Nós estamos fazendo isso para que você venha ingerir alimentos espirituais, não um Facebook, ficar passando lá para ficar olhando lá se vai ter intervenção ou não, o dia todo. E eu falo para os irmãos, eu até estava com esse negócio na cabeça, minha mulher me chamou a atenção, falou: larga isso para lá, e eu falei: tá certo, eu tenho que largar isso para lá, porque isso faz parte da nossa cultura, não se discute outra coisa. Eu nunca vi uma Copa do Mundo tão apagada como essa, porque eu era do tempo que botava a bandeirinha na rua e pintava o calçada. Quem lembra aí do Laranjito? Do camisa 12, como é que era o nome daquele camarada? Pacheco. Aí a turma da Mioeco aí. Pô, essa geração nova aí não sabe o que é isso não, rapaz. Nunca viram falar do Laranjito. Nunca sabe, não sabe o que é isso. Mas eu nunca vi uma Copa do Mundo tão apagada como essa. Sabe o que é isso? É reflexo de desânimo. Isso é reflexo do que nós estamos falando aqui. Porque como o Brasil está dividido, polarizado, não há outro assunto, a não ser o que vai ser, como vai ser, se vai acontecer, se não vai. E a gente também não sabe. Mas isso atinge a nossa vida, atinge a nossa roda de bate-papo, atinge os púlpitos da igreja. Porque as pessoas estão desanimadas, por um lado, e outros estão alegres. Mas isso faz parte da vida. Então o meu conselho a você: priorize Deus e venha ingerir alimentos espirituais, para que esse desânimo não tome a sua vida e não mate você. Não teremos resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Se 2022 você não orou, você não leu a Bíblia, você não se consagrou, você não fez campanha de oração, irmão, busca a presença de Deus em 2023, para que ele seja diferente, e ele vai ser um ano extraordinário. Estou falando isso desde a semana passada. Vai ser o melhor ano da nossa vida, da nossa família e da nossa igreja. Não importa o que eles estão dizendo, nós vamos ter o melhor ano da nossa vida. Então você precisa se alimentar, mas isso é você que tem que fazer. Você tem que reagir, coloca um propósito, bota o relógio para despertar, bota um horário para você parar, para você pelo menos falar com Deus. Desliga das coisas de fora, se alimente.
Terceiro, quando o desânimo chegar em sua vida, você precisa superar os dias difíceis. Versículo 3, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? O salmista está dizendo que a única coisa que ele absorve são as suas lágrimas. Veja o estado de desânimo e depressão que o salmista está nos apresentando. Mas Jesus, ele é especialista em acalmar a tempestade, amém, irmãos? Ele faz milagres. Ele é o Deus que ouve a nossa oração. Muitas vezes o dia fica amargo, mas de uma forma sobrenatural vem sempre uma boa notícia, uma boa palavra. Por incrível que pareça, a tempestade sempre passa. Ela vem, bate, arrebenta com tudo, mas chega uma hora que ela passa e nós temos que suportar as tempestades, suportar o dia mau, suportar os momentos difíceis da vida. E isso tem que ser com força, com ânimo e com coragem. Você precisa ainda curar as suas memórias. Versículo 4. Quando me lembro, diz o salmista, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça entre a multidão que festejava. Deus garante perdão a todos nós. Se você pecou, se você viveu um momento difícil, Deus perdoa os seus pecados. Se você falhou, Ele pode te dar a chance de recomeçar, mas algo que precisa estar em nosso coração, você precisa curar as suas memórias. Enquanto você ficar se lembrando das coisas que te feriram, das coisas que te colocaram para trás, para gente que te trapaceou, para gente que te traiu, para gente que logou palavras de maldição sobre a sua vida, se você continuar trazendo a memória, provavelmente você não será liberto, não terá cura e você não conseguirá sair do desânimo. Porque muitas vezes uma lembrança traz a gente a tristeza, a angústia do nosso coração. O salmista vai dizer aqui, olha, quando eu me lembro dessas coisas, eu choro angustiado. E qual era a lembrança dele? Ele estava no altar e hoje ele não está mais. E assim é a nossa vida. Se aquilo que você viveu, as promessas de Deus, não é o que você atualmente está vivendo, ou talvez aquela promessa que você tanto acreditou não aconteceu, meu irmão, cura suas memórias, levanta o seu ânimo, se enche do Espírito Santo, porque Deus tem coisa nova para a sua vida, tem coisa nova para a sua família, tem coisa nova para a sua história, nada está perdido. Por mais que puxaram o seu tapete, te traíram, colocaram você de lado, Deus tem sempre coisas novas. E é exatamente isso que o salmista pensava. Porque você está abatido, ó minha alma? Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei, porque Ele é meu Deus. Então nós temos que reagir diante do mundo de desânimo. Quinto, quando o desânimo chegar, você precisa recomeçar com grande expectativa. Salmo 42, versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. Concentre-se na sua fé. Concentre-se naquilo que você crê. Não permita que as circunstâncias, as palavras, tirem o seu foco. É muito comum nos nossos dias as pessoas se abaterem e desanimarem porque são influenciadas pelo meio que elas estão. Ela não se recarrega a bateria em Deus, ela se afasta do culto, ela não lê a Bíblia, ela não ora, ela só fica lá no celular, Facebook, televisão, canal, dando notícia ruim, trazendo falta de esperança. Como você vai reagir? Então, você precisa recomeçar com grande expectativa. 2022 acabou, vai começar um outro ano, é hora de você, e eu falei aqui uma pregação que eu fiz, sobre jogar as coisas fora, quem lembra aqui? Né? Teve muita gente que chegou, e pastor, arrumei a sala, foi bom, né? As mulheres até pintei a casa, aí as irmãs aí depois traz um bolinho para o pastor, um café, vai abençoar. Teve irmão que prosperou, falei, não, pastor, fui lá e ajeitei, foi muita gente, foi bacana, então é sinal que Deus tocou. Quando nós falamos, meu irmão, arruma aquele quarto velho que está lá, vem um tempo novo da história, ou você limpa a casa e começa novo, ou você vai continuar a viver um novo tempo, o mesmo tempo. Então nós precisamos recomeçar, nós precisamos, na hora do desânimo, põe a sua esperança em Deus.
não aconteceu do jeito que você queria, não foi da forma que você imaginava, você está decepcionado, até com a igreja, de alguma forma, da onde você veio, não sei, e você está pensando em parar, desanimar, desistir. Não, não é hora disso, é hora de recomeço, e você precisa colocar a sua esperança em Deus, e começar tudo de novo, começar novamente, e isso é fundamental na nossa vida. Sexto, quando o desânimo chegar, você precisa mudar radicalmente a sua espiritualidade. Mudar é a palavra. E o texto está exatamente Salmo 42, 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. Ou seja, adorar a Deus de forma constante, adorar a Deus de forma a declarar, de forma audível, quem Ele é. Às vezes, irmãos, o pastor também desanima, cansa, e às vezes a gente tem que ir lá para o quartinho, lá, orar em secreto com Deus. Senhor, dá força aí, porque eu estou mal, estou precisando de ânimo. E como a gente faz isso, além da oração? A gente faz isso também adorando. E não tem coisa melhor no culto do que o louvor, irmãos. O louvor não é apresentação, o louvor não é para cantar, para o pessoal ficar feliz e bater palma, não. O louvor é para Deus, mas tem que sair da nossa alma. A gente pode ter aqui o melhor cantor, o melhor equipamento, pode ter aqui o som primeiro mundo, mas se não sai daí do coração, não faz sentido para Deus. E pelo contrário, pode ter aqui um cavaquinho, um reco-reco, um negócio qualquer aqui, sem nada, mas se sai do coração, agrada a Deus. E é por isso que no desânimo eu quero orientar você, louve ao Senhor. Pastor, mas está difícil, a vontade é chorar. Louve ao Senhor. Mas eu não tenho fôlego nem para abrir os lábios. Louve ao Senhor. Busque a Ele, porque dessa forma, com a sua forma de declarar, com a sua forma de buscar, com a sua forma de clamar, as coisas vão mudar. Você já imaginou o céu desanimado? É possível no céu desanimado? Diz a Bíblia lá que vai ser o quê? Louvor. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Louvado seja o seu nome. Vai ser louvor o tempo todo, sabe por quê? Porque quem louva, quem adora, quem canta na presença de Deus, não dá espaço para o desânimo. Talvez o que falte na sua casa é mais louvor, talvez o que falta no seu trabalho é mais louvor. Não há pecado, não há dor, não há doença, não há dívida, não há morte, não há nada que possa impedir um adorador de louvar ao Senhor. E quando o louvor ele começa, ele transforma a nossa alma. Como é bom quando começar o culto cantando. É bom demais, porque às vezes eu estou lá dentro, estou descendo do gabinete devido aos atendimentos, o culto já está acontecendo. Nossa, como é bom você chegar a se impactar e ouvir os irmãos louvando. Subir a rampa para o culto. E eu quero dizer à turma dos atrasados, não façam isso, o culto está começando no horário certinho. São 8 horas agora, eu já estou pronto para terminar o culto. Está começando na hora, 6h30, 18h30. O tempo aqui de 5 minutos já começa com quem tiver. Se tiver eu e minha esposa aqui, vai nós dois, né? Ela canta, eu ouço, depois eu prego, ela escuta. Nós vamos estar aqui, mas vai começar no horário. Então isso pela manhã, isso à noite. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que quem adora a Deus mais celebra do que murmura. Quem adora a Deus não tem tempo para falar mal. Quem adora a Deus não tem tempo para reclamar da vida. Quando ele está com a sua mente, o seu coração, eu não sei cantar, bota um fone de ouvido, liga o louvor. Está com vontade de chorar, vai para o quarto, liga o louvor. Você vai ver como as coisas acontecem, é diferente. O ambiente fica diferente, ou a casa fica diferente, a nossa vida fica diferente. Às vezes dentro do carro você está no trânsito, está estressado, o motoqueiro passou, bateu no teu retrovisor, você deu vontade de dizer, Deus te ama, Jesus te ama. Bota um louvor para tocar, adora a Deus, porque é isso que vai espantar todo o desânimo da nossa vida. É por isso que crente não tem derrota, ele está na prova, mas ele confia que vai dar certo.
A tempestade está batendo, mas ele sabe que o Senhor da tempestade está com ele. As portas estão fechadas, mas ele sabe que Deus é dono da porta, é dono da chave, é o que fez a fechadura. Ele sabe tudo. E ele vai de luta em luta, e caminho em caminho, e não para. Então eu quero te dar uma palavra nessa noite, irmãos. Não permita que o desânimo tire a alegria de você viver. Você tem um Deus que cuida de você. Não importa o que estão dizendo, o que estão falando, nós precisamos continuar a marchar e confiar que tem um final para a nossa vida. Não desista dos dias de trevas, do que Deus te mostrou na luz. Você está em trevas hoje, está querendo desistir, mas quando você estava na luz, Deus te mostrou e te fez promessa. E você precisa continuar a avançar nesse propósito. E Ele tem um convite para nós nessa noite. Ele tem um convite para nós e tem um recado: olha, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Esse Cristo não nos abandona, esse Cristo não nos deixa. Talvez decepcionado com pessoas, decepcionado com a política, decepcionado com a economia, decepcionado com os amigos, decepcionados talvez até com a igreja, mas de Jesus você não pode se decepcionar, porque Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que eu e você tivesse vida e abundância. Talvez você não tomou posse, mas isso é você que não tomou posse, porque Ele prometeu e Ele cumpre a sua promessa. E a vida vem, as lutas começam, mas Ele continua sendo o mesmo, está no trono da graça, cuidando de cada um de nós, cuidando das suas dores, dos seus medos, da sua solidão, da sua preocupação, mas Ele é um Deus que não nos desampara. Por que está triste a minha alma? Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Essa é a confiança que nós temos que estar no nosso coração. Vamos nos colocar em pé nesta hora, vamos adorar o nosso Deus e vamos fazer a última oração da noite. E eu espero que você receba essa palavra aí. Fala com o irmão que está ao seu lado: meu irmão, pega essa palavra aí no seu coração, pega essa palavra aí. Desânimo não, tristeza não, levanta a cabeça. Amanhã é segunda-feira, vamos de novo para a luta. Deus vai trazer vitória para nós. Vamos adorar o nosso Deus.